Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Metanoia X. Esse canal tem o objetivo de trazer assim a coerência, a verdade, o óbvio daquilo que nós entendemos como Deus, como gente, como consciência, como a evolução da sabedoria, das coisas da vida, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Esse vídeo aqui e mais um que eu vou colocar no canal é reforçando a ideia do arrebatamento secreto, da vinda de Jesus em dois momentos, do pré, do pós e do medir, toda essa coisa aí. Da onde surgiu esse ensino do arrebatamento secreto? Né? E por que surgiu esse ensino? E qual foi a motivação desse ensino aí? Então fica comigo aí até o final desse vídeo que você vai ter então a coerência da verdade desse ensino tão assim errado que ainda é pregado pelo sistema aí evangélico, tá bom, pessoal? Fique comigo aí até o final desse vídeo aí. Olá, então tudo começou com o movimento para combater a Contra-Reforma. Então a origem da doutrina, né, que é o arrebatamento, agora vamos mais a fundo no assunto do arrebatamento. E para descobrir de onde veio o arrebatamento, é necessário entender a origem dessa doutrina, porque aquilo que não se entende não se segue. Portanto, se faz necessário compreender a verdade para segui-la. Ok? Vamos lá. Tudo começou com um cidadão chamado Francisco Ribera. Ele não era só católico, ele fazia parte de uma mesma ordem e sociedade que o Papa atual, na época, Francisco. Não é esse não, tá? Esse é um outro. Pertencia à sociedade dos jesuítas, que foram levantada para combater a reforma protestante. E os líderes dessa sociedade são os pais da Contra-Reforma. Então, Francisco Ribera viveu entre os anos 1537 e 1591. Foi padre jesuíta espanhol do movimento contra a reforma. Ele é o autor da doutrina do arrebatamento. Os jesuítas eram de altas sociedades secretas, geralmente ligados aos templários, Novos Templários, Rosa Cruz, Opus Dei. A maioria dos jesuítas são muitos comprometidos com a nova ordem mundial. Né? Tanto que existe aí no canal no YouTube aí, né, um vídeo do Olavo de Carvalho falando que esse Papa Francisco ele é então o Papa da nova ordem mundial, que nem os católicos gostam dele. Entendeu? Então, pessoal, esse movimento aqui, que foi levantado, o movimento jesuítas na época, né, e as missões assim por diante, foi para combater, né, a eclosão da reforma protestante que aconteceu no século XV. Vocês sabem que a pré-reforma começou já no século XIV, com os valdenses, né? Mas ela teve a sua eclosão no século XV com Martinho Lutero e Calvino. Então, aí foi levantado então, esse movimento aí para combater a pré-reforma com esse título, com esse ensino que é o arrebatamento. Então, vamos continuar aqui para vocês entenderem. Como eu tenho vaticinado, logo depois de uma terceira guerra mundial haverá uma implementação da ordem. Né? Primeiro vem um caos. Bem no período da eclosão, né, da reforma protestante de Lutero, Francisco Ribera criou essa doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista. Veio dele essa ideia. E isso ficou 3 séculos assim, arquivado, ou seja, 300 anos pelo tempo arquivada. E a ideologia dessa doutrina é afirmar, pessoal, que a igreja não passaria pela grande tribulação. Então surgiu daí esse ensino. Não surgiu dos pais da igreja nem dos apóstolos. E você não vê isso no contexto original. E que seria livrado da grande tribulação. Olha onde começou o erro aí. Esse ensino é novo. Mas como tenho ensinado, né, tudo é motivação. Por quê? Qual é a motivação desse padre, né, levantar essa questão? A motivação foi combater contra a reforma, foi uma coisa inventada da cabeça deles, pegaram textos isolados. Então ele criou essa ideia para que a contra-reforma a usasse para combater as ideias de Lutero. Então, tanto luteranos como puritanos na época, né, anglicanos e batistas, nunca acreditaram no arrebatamento.
na sua eclosão, a eclosão do protestantismo também. Eles só passaram a acreditar mais tarde, a partir de 1830. Então quer dizer isso. Então depois de 3 séculos que ficou abafada, arquivada, aí surgiu um camarada aí, né, que era um camarada que trabalhava numa biblioteca. Ele teve acesso aos arquivos e começou a difundir essa ideia novamente aqui. Vamos aqui então ler para vocês aqui. Então, primeiro ponto. Primeiro, essa doutrina ficou 3 séculos arquivada. E a partir de 1550 para frente, chegando no ano de 1800 a 1866, e de 1826 a 1866, um homem chamado Samuel, que era apenas um bibliotecário, teve acesso a esses arquivos de Francisco Ribera. E foi ele a pessoa que desarquivou esse estudo pré-tribulacionista, né? E ele pegou esse estudo e começou a divulgar. Ele fez então um panfleto e distribuiu, promovendo essa ideia. Mais tarde surge a Margaret MacDonald, como mostrei, né? Num desses vídeos aí. Essa jovem teve alucinações, visões, né, sobre a igreja sendo raptada. Né? Então parece muito com as moças que tiveram a visão e tiveram essas visões e declararam a origem do alcadecismo. Então, pessoal, só a partir de 1830 é que surge uma figura importante de um pastor chamado John Nelson, né, que vai de fato trazer essa doutrina e fundamentar, né, aos protestantes, implementar no adventismo e mais tarde no pentecostalismo. A ideia que virou febre, né, a ideia do arrebatamento, aí foi uma coisa, uma novidade naquela época, do rapto, né, palavra criada por eles próprios. As Bíblias começaram então a trazer no rodapé e depois, né, na tradução, esse entendimento, porque ela não tem base para isso, sabe? Não tem base bíblica para isso. Então esse é um ensino inventado com textos isolados. Aí foi ganhando essa forma, essa ideia, esse ensino. Né? Então, pegando versículos aleatoriamente de Tessalonicenses, Apocalipse, 1 Coríntios 15, né? Então eles fizeram uma grande mistura, chegando então a esse entendimento. Então, pessoal, assim, é lamentável essa situação, porque ninguém se entende dentro do próprio sistema. Há a corrente que defende o pré-tribulacionismo, que é o arrebatamento secreto, né, antes da tribulação. Outros pregam que Jesus vem no meio de 3 anos e meio arrebatar a igreja, livrando ela então dos últimos 3 anos e meio, e outros entendem que a igreja passa por esse período todo e que Jesus vem arrebatar a igreja no final dos 7 anos. Então, assim, é lamentável essa situação. Nós vamos então continuar esse estudo aqui para vocês. Veja bem, então foi através desse pastor John Nelson, né, obviamente ligado e comprometido com a visão de Francisco Ribera, dar continuidade a esse ensinamento. Por mais respeito que você é do sistema, né, ou que você possa ter desse pastor, né, que ele foi um grande pastor na época, um erudito, né, na divulgação desse ensino, sabe que ele era um pastor maçom. E o problema em questão não é a sua ligação com a maçonaria, mas com a ideologia jesuíta. E dentro do próprio sistema protestante, trazendo algo que foi criado contra a reforma. Você vê aí a incoerência, né? Para despregar o que Lutero e tantos outros padres como Knox e mais tarde Calvino traziam. Sendo que Lutero morreu católico, ele nunca foi evangélico, né, pessoal? Então, essa doutrina começou com Francisco Ribera, em seguida divulgado com Samuel Hoffler, chegando a Margaret MacDonald, entendeu? E deve que atrás para os evangélicos, olha aí, ó, assim conhecidos hoje. Então, essa doutrina vai contra o que Jesus ensinou. Então, quando Jesus diz, um será tomado, um será tirado, outro será deixado, assim como nos dias de Noé, nos traz uma grande pergunta: quem será tirado? Nos dias de Noé, a água levou a todos quem?
Tem que entender isso. Então Jesus vem como? Vem para o juízo. Então ele vem para o juízo. E tirado é o joio, deixado é o trigo. É o trigo que entra no celeiro. Então, se existe algum rapto ou arrebatamento, é do joio, que é lançado na geena, no inferno, no lago de fogo. Olha só como que isso aqui é interessante. De modo que não queira você subir no arrebatamento secreto. Quem vai subir é o joio, para ser lançado. Porque o que subir vai para o fogo. E não queira fogo também. Tem pessoas que falam, eu quero ser batizado com fogo, quero ser batizado com o Espírito Santo, com fogo. Não queira também batismo com fogo, porque é o batismo do juízo. Como está em Mateus 4, lá como João falou, né, João Batista, né? Quem é tirado? Qual é o arrebatamento? É o arrebatamento, pessoal, dos infiéis, dos perdidos, não dos salvos. Então, se há aqui um arrebatamento, se há alguém aqui que vai ser lançado no fogo, é dos infiéis, é dos injustos, é daqueles que praticam o mal. Então, você está vendo que não bate, não tem incoerência com essas coisas, pessoal? Então, fazendo aqui uma pequena recapitulação aqui para vocês. Então, gente, assim, esse ensino do arrebatamento secreto é um ensino novo, que começou ali em 1400 e pouco, essa ideia começou ali para combater contra a reforma protestante, né, com esse Francisco Ribera. Ele foi um padre e também fazia parte desse movimento jesuítas, que foi levantado, né, essa organização para combater a reforma, que teve a sua eclosão no século XV. Depois, essa ideia ficou abafada, arquivada durante 3 séculos. Depois de 3 séculos, né, aquele camarada, ele encontrou esses arquivos e fez esse panfleto e começou a difundir essa ideia. Essa ideia, pessoal, é até hoje. Então você vê que essa refutação é uma refutação coerente, que essa ideia do arrebatamento secreto não era pregada pelos apóstolos, não era pregada nem pelos pais da igreja, nem no século I, nem no século II, nem no século III. Essa ideia foi surgir a partir do século XIV e depois ela teve a sua força no século XVIII para o século XIX e ganhou essa força e hoje é ensinado dentro do próprio sistema evangélico. Então, essa ideia é errada, não corresponde à verdade, é uma incoerência tamanha, porque como é que a igreja ela vai ser arrebatada, vai ser privilegiada do que aqueles que não foram no microapocalipse nos anos 70 lá com Jesus. E durante a história da igreja, tanto do século I, do século II, através da história, quantos mártires, quantos homens de Deus que passaram então por essa tribulação, por essa perseguição, e Deus não livrou. Como é que Deus vai levar uma igreja do século XXI, uma igreja que não tem compromisso, uma igreja cheia de mistura, cheia de ego, cheia de vigilismo, uma igreja que tem um evangelho totalmente deturpado em relação a muitas coisas? Como é que pode? Então não tem coerência, pessoal. Então no próximo vídeo vamos colocar mais coerência para vocês, nós vamos colocar no canal aqui para vocês voltar o vídeo, ir na história, procurar as fontes, procurar a verdade, para você sair então dessa ilusão que a igreja não será arrebatada antes da tribulação. Todos nós passaremos por toda essa história geopolítica aqui na Terra, tá bom? Um grande abraço aí para vocês e até o próximo vídeo aí.